Bom dia, enfermeiro. Bom dia. Quero fazer algumas perguntas e uma das primeiras é que você nos conte um pouco sobre o que é a enfermagem para você. Bom, a enfermagem ela é essencial hoje na minha vida, né? Hoje, se alguém me perguntasse que curso que eu faria, eu dizia que eu faria enfermagem de novo, porque eu já tive várias oportunidades de fazer medicina e eu nunca quis. Eu sou um profissional hoje realizado, então eu tenho orgulho de ser enfermeiro hoje. E por que você escolheu a enfermagem? Tem alguém que te inspirou na época que você começou e que te inspirou hoje em dia? Tem. Eu não tenho vergonha de dizer que eu fui técnico de enfermagem, né, nos anos 90. Comecei muito cedo, mas eu já vim sabendo o que eu queria ser enfermeiro. E eu descobri isso muito cedo por conta que um dia minha mãe me levou no hospital, eu tinha uns 17 anos, 18 anos, e minha mãe me levou no hospital, eu estava com muita dor, e eu sentei no consultório e o médico abaixou a cabeça, não me olhou, escreveu e disse assim: tome, leve seu filho para tomar essa injeção, era uma dipirona no músculo. Eu disse: mãe, ele não me olhou. E eu peguei o receituário, embolei e joguei fora. Disse: vamos embora, mãe. Eu vou estudar para mostrar como é que se cuida de um paciente. Legal. Tem que correr atrás, tem que buscar, tem que se apaixonar por aquilo que vocês querem. Não adianta fazer enfermagem para ganhar dinheiro, para ficar rico. Ganhar dinheiro vão se trabalhar com amor, mas rico não vão ficar. Porque se ficasse rico não tinha mais profissional nenhum trabalhando hoje. Estava nos Estados Unidos por aí. Eu saía da Compensa da maternidade, onde eu era técnico, ia para Newton Lins. Estudei na Newton Lins, sou da segunda turma da Newton Lins. Na época era muito competitivo, era muito concorrido, era um dos melhores cursos, ainda estão lá. Mas antes era o boom, era o início de tudo, né? E para chegar lá era muito difícil. A lágrima descia do olho, mas eu tinha certeza do que eu queria ser enfermeiro e eu não ia desistir. E por que a obstetrícia, a sua especialidade? Olha, foi de muito cedo. Em 93 eu era voluntário de um hospital, estava Fundação Nacional de Saúde no Pará, e eu fiz o meu primeiro parto. A mulher que me pegou da minha mãe, ela me ensinou a partejar. Uma história linda, e eu sempre no hospital, a minha tendência era essa. Então, sem me informar, sem nada, eu já assistia parto com ela, eu já cuidava de mulheres. E aí, quando eu vim para Manaus, eu fui para a maternidade Brigitte Tadal, que hoje é a Moura Tapajós. E lá eu me encontrei, eu era o melhor técnico daquele lugar, porque eu dava o melhor de mim, né? E quando o enfermeiro tratava a gente, algum enfermeiro não correspondia à nossa expectativa como técnico, eu dizia assim: um dia eu vou ser o enfermeiro e vou mostrar o que é que o técnico precisa, de amor, de atenção, de carinho, de cuidado. E daí eu comecei, quando fui para me estudar, eu tive o privilégio e a honra, porque antes de eu estudar, se ouvia falar em uma mulher chamada de Rossi Cohen, uma mulher extraordinária, uma obstetra, que marcou a geração passada da obstetrícia, da enfermagem obstétrica. E quando foi para mim estudar na Newton Lins, ela era da UFAM, e eu soube que ela ia ser minha professora. Aí eu pirei. Quando eu encontrei com ela pela primeira vez na faculdade, eu disse para ela: um dia eu vou ser que nem a senhora. E ela disse: não, você vai ser melhor que eu. E eu estudei para ser o melhor na minha área. É porque assim, vocês vão se formar e aí vai surgir N situações, leque de oportunidade. Tem que saber o que vocês vão querer ser, porque eu não estudei outra coisa a não ser obstetrícia. Tem gente que faz pós-graduação em obstetrícia, em urgência e emergência, em UTI, e não é nada, não se precisa dizer nada. A minha vida inteira, mais de 20 anos de profissão, eu sempre estudei obstetrícia. Falando nisso, como é ser reconhecido no Brasil por ser o pioneiro da enfermagem de parto humanizado no Amazonas? Olha, isso aconteceu naturalmente, né? A gente não pediu para ninguém ser reconhecido, assim. As coisas acontecem, como você falou. Muito cedo, depois de formado,
Tanto que o meu primeiro cargo como enfermeiro foi chefe de enfermagem do SPA Juventina Dias, na época. Eu me formei no mês e no outro mês eu assumi como gerente, chefe. Né? E daí, quando eu me tornei chefe de enfermagem, eu achava que eu estava no patamar, assim, isso aqui não tem mais para onde correr, só é ser chefe mesmo. Mas aí as portas foram se abrindo, as coisas foram crescendo, eu fui assumir direção de hospital, depois, quando eu me dei conta, eu estava gerenciando toda a maternidade do estado do Amazonas. E então, eu fui trabalhando a mulher e eu posso dizer aqui que eu sou um ativista do pai, né? Eu sou um enfermeiro que desde sempre, eu queria que o pai assistisse o parto. Antes da lei do acompanhante, eu já fazia isso, sem saber. Então, eu sempre inseri o pai no parto. Sempre, uma vez eu tirei minha calça de centro cirúrgico e dei para o pai vestir, porque naquela época eu não podia entrar. Houve o reconhecimento nacional, né? Tive a oportunidade de mostrar esse trabalho do juramento no programa da Globo, Encontro, do Fátima Bernardes. E no dia seguinte, eu fuçando lá na internet, vendo as fotos, eu descobri que eu estava num site de São Paulo, como um dos 68 homens que influenciaram o Brasil em 2017, por ter criado um juramento que fortalecia o vínculo do pai e filho. Foi assim, algo emocionante. E isso é muito gratificante, não só para mim, mas para a nossa categoria, para a nossa área, porque isso mostra que todo mundo pode ser o melhor se dedicar naquilo que faz. Falando nisso, como surgiu a ideia de fazer essa oração, como eu já tinha lido sobre, oração na hora de cortar o cordão? Quando eu já estava praticando, eu lembrava das coisas que ela fazia. E aí, uma outra situação foi que eu perdi um bebê meu, né? Eu estava estudando, minha esposa engravidou e ele morreu na barriga da mãe. E quando esse bebê nasceu, falaram para mim que não era para mim ver o bebê. Aí eu disse, tudo bem, não vou ver. Fui induzido a não ver lá na Brigitadal ainda. E depois veio a noite, quando fui dormir, eu escutava a voz do meu filho falando assim, papai, por que tu não quis me ver? Aí eu pirei. Chorava, psicólogo. Mas quando foi em 2014, na Ana Braga, já estava enfermeira obstetra, já estava trabalhando, atuando. Chegou uma mulher em trabalho de parto com feto morto. Eu disse, cadê o pai do bebê? Ela disse, está aí fora, chame ele. E eu peguei esse pai, abracei ele e disse, eu quero lhe ajudar. E eu vou ajudar vocês porque eu sei como ajudar vocês. E quando foi na hora dela parir, induzir o parto dela normal, quando foi na hora dela parir, entrou ela e uma outra junto pro centro cirúrgico para parir. E o médico falou assim, Edilson, faz esse que eu faço esse. Eu disse, não, doutor, esse aqui tá morto, eu não posso fazer. Não, faz que eu assino. E eu falei assim, eu preciso te pedir duas coisas. Eu preciso te pedir para eu colocar o bebê aqui em cima de ti, da tua barriga, tu deixa? Ela disse, deixo. E a segunda coisa que eu queria te pedir era para tirar foto dele, pra gente depois estudar, ver o que aconteceu. Mas tá bom. E quando nasceu o bebê, eu limpei, botei em cima do peito dela, eu botei a mão dela e a mão dele em cima e disse assim para eles, vocês vão fechar o olho e vocês vão repetir comigo o que eu vou dizer. E aí nós fechamos os olhos e comecei a dizer assim, repita comigo, Deus, eles falam, Deus, recebe o nosso bebê nas tuas mãos. E fui falando, eles foram repetindo. E aquilo foi tão assim gostoso que eu fui falando um monte de coisa para ele, foi repetindo. E depois eu disse assim, eu quero que você corte o cordão, porque você que gerou essa criança é sua. E ele cortou o cordão, botei o bebê no colo do pai. E aí eu disse que eu queria sair um pouco da sala, que eu queria chorar, não podia. E eu fui sair do banheiro e eu comecei a chorar, mas aquele choro assim de alguém me dizer assim, pronto, agora Edilson, você está livre, porque você entregou o seu filho. Ou seja, naquele dia eu fui curado. E até que um dia, um casal estava lá com a gente na Ana Braga e eu disse assim, tu vai repetir comigo o que eu vou te dizer. E aí eu criei o juramento do pai, no corte do cordão umbilical. Eu assumo o compromisso de cuidar, amar e criar o meu filho sobre meus cuidados, ensinando-o a trilhar nos caminhos que o levem à verdadeira felicidade. Nesse momento tão especial, eu desligo você, meu filho, porque agora nasce um pai, nasce uma mãe e nasce a minha família. Muito obrigada, viu? Um prazer enorme conhecer você. E ó, já segue, hein? Edilson Albuquerque. Enfermeira obstétrica com muito orgulho.